Meus amigos, a Citrine tá uma delicinha de jogar. Primeiro, deixa eu contextualizar vocês aqui. Geralmente, quando a gente joga de Citrine, a gente builda ela voltando para a terceira habilidade, a Prismatic Gem, que é uma habilidade que causa dano em inimigos que você também causou dano com as suas armas ou com a sua primeira habilidade da Citrine. Mas acontece que o problema dessa habilidade é que ela simplesmente te obriga a ficar parado. Se você quiser se mexer, você tem que ficar reconjurando essa habilidade, que torna um pouco cansativo e chato, até porque também a velocidade de conjuração dessa terceira habilidade é muito lenta. Mas nessa última atualização ela recebeu um novo mod de ampliação chamado Prismatic Companion, que basicamente faz com que esse cristal agora fique na cabeça do seu companheiro. Então você pode se mexer, que basicamente o cristal vai se mexer junto com você. Mas calma aí, alto lá, porque não funciona com todos os companheiros do jogo. A gente vai excluir aqui companheiros robóticos, como por exemplo, Diriga, Nautilus, Helios. Esses pequenos robóticos que ficam voando, infelizmente, não funcionam com esse mod de ampliação. Agora, Kavats, Kubrou, Predadores e até Moas também funcionam e muito bem. Toda vez que você estiver usando um desses companheiros junto desse mod de ampliação e utilizar a terceira habilidade, pronto. O cristal vai ficar na cabeça do companheiro e é só você ser feliz. E se você estiver se perguntando, mas Ryzen, calma, e se o companheiro por algum motivo vier a morrer? O que acontece com o cristal? Bom, o cristal, nesse caso, aí sim ele ficaria parado aonde o companheiro morreu. Então, ou você espera ele reviver, ou você revive ele, e aí é só você voltar a ser feliz, não tem muito segredo. Isso daqui é um problema que a gente vai resolver na build, onde o companheiro vai ficar muito tempo vivo, e se morrer, vai reviver muito mais rápido também, então não se preocupem, não é algo que vai atrapalhar vocês aqui. Desses companheiros que a gente pode utilizar em conjunto com a Prismatic Companion, por exemplo, se você for usar um Kubrou, você pode sinergizar com o Set Mecha, mas aí você teria que encaixar os mod Mecha na sua build, o que talvez fosse um problema. Você também pode utilizar, por exemplo, junto com o Predador, se você for usar um mod de preceito dele, Synergized Prospectus, para sair por aí nucando tudo também com o Contagious Bond, o que é muito interessante. Agora, se você não quer ter muita dor de cabeça com sinergia, você só quer procar, por exemplo, viral nos inimigos, é só você colocar um Panzer, porque aí ele vai ficar espalhando viral para todo mundo ali e você vai poder ficar matando inimigos com muito mais facilidade. E antes que me perguntem, sim, eu tô excluindo as Moas aqui sim, eu não vou falar sobre elas porque ninguém joga de Moa, então não tem por que eu perder meu tempo. Enfim, como eu falei anteriormente, a terceira habilidade da Citrine, a Prismatic Gem, ataca inimigos que você atacou com armas ou com a primeira habilidade da Citrine. Então agora a gente pode começar a pensar em como a gente vai atacar esses inimigos para o cristal bater junto da gente. E sinceramente não tem opção melhor aqui do que utilizando o Melee Influence, porque você tem um puta alcance, você tem bastante dano, também muito efeito de status. Mas a gente também pode e deve levar em consideração o novo Melee da Oraxia, SpinnerX, porque com a Citrine, meus amigos, tá simplesmente abissal. Se você assistiu meu vídeo onde eu falo sobre uma espécie de nuke universal onde a gente utiliza a SpinnerX para sair nucando tudo com qualquer Warframe, você sabe que a SpinnerX não precisa matar inimigos para ativar o atributo único. Na verdade, tudo que você precisa fazer é simplesmente atingir inimigos, apenas. Quando a SpinnerX atinge o inimigo, ele fica aqui, entre aspas, marcado, e é aí que tá o pulo do gato. Você pode aplicar efeito de status tóxico de outra fonte, primária, secundária, e no caso da Citrine, com a habilidade, com a terceira habilidade da Citrine. E é aí que você consegue ativar o efeito desse atributo único sem necessariamente estar matando inimigos com a sua melee. E então, a ideia aqui é fazer com que a SpinnerX cause dano na maior quantidade possível de inimigo e na maior velocidade possível também, simplesmente o tempo todo, e não tem melhor opção para isso do que o Melee Influence. Mas a gente tem um pequeno probleminha, é que quando a gente vai buildar a SpinnerX com Melee Influence, o dano tóxico inato da própria arma é um problema, porque nesse caso, pra gente usar o Melee Influence, a gente teria que ter o elétrico puro, fazendo com que a gente tire o tóxico da build, e não é o que a gente quer, porque nesse caso, a gente perde muita eficiência com a SpinnerX, e aí a gente simplesmente capa a nossa build. Porém, tem um jeitinho de ludibriar esse problema aí, simplesmente infundindo a habilidade do Volt, Shock, no lugar da quarta habilidade da Citrine. Quando a gente também utiliza o mod de ampliação dessa habilidade do Volt e a gente segura o botão da habilidade, a gente aplica dano elétrico em todas as nossas armas. Ou seja, você tem o tóxico puro e o elétrico puro, podendo assim usar Melee Influence e manter o atributo único funcionando perfeitamente, sem muitos problemas.
Sendo assim, a gente conseguiria manter a nossa eficiência de dano na Spinner X, mas não só porque a gente está simplesmente imbuindo elementos separados aqui, mas como também a gente não precisaria utilizar mods de forma desnecessária. Então a gente pode simplesmente focar tanto em chance de status, que por si só na Spinner X é muito bom, sendo que ela tem 40% de chance de status base, como também em chance crítica, maximizando o nosso dano, tendo muito mais dano, fazendo com que a build tenha muito mais longevidade. E não se esqueçam de equipar aqui mods de aumento de dano tóxico, porque sim, eles fazem muita diferença. Para quem não sabe, o atributo único dessa arma se beneficia diretamente dos mods que você está equipando nessa build. É claro, excludente aqui a mods de aumento de chance crítica e dano crítico. Esses mods não fazem diferença para a reação em cadeia, mas acontece aqui mais dano tóxico simplesmente aumenta o dano que você causa no proc tóxico também, resultando numa reação em cadeia mais eficiente e mais forte. E é claro que se você não gosta aqui de mod de facção, você pode colocar só aqui um Condition Overload e tá resolvido, não tem problema algum, beleza? Nesse caso aqui você pode fazer essa substituição porque, enfim, não tem mais muito o que fazer no resto. E agora, na Citrine, a gente tem uma build que não foge do que era antes, na verdade é a mesma coisa. A diferença é que a gente vai adicionar 2 mods de ampliação para a gente ter esse funcionamento bacana aí, e no fim das contas, é isso. A gente vai usar Archon Continuity para também acabar procando um corrosivo ou outro. Ele não é obrigatório, visto que você mata inimigo muito rápido já, com a pequena sinergia entre Shock e Spinner X. Mas você pode acabar deixando porque, bom, se você não matar, vai ter proc corrosivo, então, enfim. É isso. Também vamos usar Overextended para mais alcance, sendo assim o nosso cristal ataca inimigos a distâncias maiores também. Blind Rage para aumento de força, a nossa eficiência que não é o menor das nossas preocupações, porque a nossa primeira habilidade marca inimigos e faz com que eles dropem mais orbes. Então, é um problema que você só resolve aqui com Equilibrium, não tem por que você se preocupar. E junto disso, a gente pode se aproveitar de que a Citrine tem redução de dano na segunda habilidade e simplesmente colocar uma Adaptation para tancar ainda mais, fazendo com que você não precise se preocupar se você vai ficar vivo ou não em determinada missão. Ela por si só já aguenta muita porrada. Agora, de arcanos que eu tô utilizando aqui, é claro, ampliação exúvia para repor a força que o Overextended acaba tirando, lembrando que força é importante não só por conta da terceira habilidade, mas também por conta da habilidade do Volt, porque o dano elétrico que a gente recebe dela também é dependente de força, escalona com força, e junto disso, Fúria Arcana, pra gente ter mais dano corpo a corpo, fazendo com que a gente obviamente tenha mais eficiência na hora de nucar todo mundo. E de fragmentos, eu gosto de utilizar pelo menos um de velocidade de conjuração porque eu acho que dá mais fluidez para sua gameplay, mais do que isso é um completo exagero, não tem porquê. E nos outros eu gosto de utilizar algo que aumente o seu dano no efeito de status tóxico, fazendo com que a sua build tenha mais longevidade e o seu nuke funcione melhor em atividades de alto nível. Os companheiros que você pode utilizar com essa build aqui, como eu falei no começo do vídeo, tanto faz, você escolhe. Por exemplo, se você não quer ficar pensando muito em sinergia, você pode utilizar um Panzer, porque assim ele já vai procando viral pra você e você não se preocupa com nada. Ele faz tudo sozinho, proca viral, revive sozinho, tudo que você tem que fazer é se preocupar em matar inimigos e tá tudo resolvido. Agora, se assim como eu, você quer mais nuke, você pode utilizar, por exemplo, um Predador utilizando Synergized Prospectus como mod de preceito, junto do Contagious Bond, é claro, porque nesse caso você teria um outro nuke à parte que é simplesmente maravilhoso, e junto disso, é claro, você teria o cristal que te segue, então tudo ali sinergiza perfeitamente. Nesse caso, no caso do Predador e do Kubrou, se você tem problemas com o fato do seu companheiro ficar morrendo o tempo todo, você pode usar Primate Pack Leader para curar ele e também fornecer guarda reforçada para o seu companheiro, e caso ele morra, você pode utilizar Momentous Bond, porque quando você mata algum Eximus, você diminui o tempo de renascimento desse companheiro, o que é muito bacana. E por último, mas não menos importante, você pode utilizar um Kubrou, e essencialmente, eu imagino, se você vai utilizar um Kubrou, você vai querer usar o set Mecha, e aí você teria que adaptar a build da Citrine. Nesse caso, eu recomendaria você tirar o Flow e colocar o mod Mecha, sendo assim você poderia colocar mais energia com fragmentos. Eu sei que você perde um pouco de dano no seu proc tóxico, mas é a melhor forma de você fazer isso sem afetar o restante da build de forma significativa. Em resumo, você poderia usar qualquer Kubrou aqui, eu não vou limitar você a algum uso, literal qualquer Kubrou com o mod Set Mecha funcionaria normalmente, não tem segredo nem problema algum aqui.
Lembrando que você também pode aumentar o seu dano crítico dependendo da quantidade de chance crítica que tem na garra do seu companheiro. Se ela passar de 50%, você pode utilizar Tenacious Bond, que aumenta o seu multiplicador de dano crítico final em 1.2x. Em resumo, é mais um aumento de dano para o seu melee, fazendo com que você cause ainda mais dano. Então, se você puder usar, eu recomendaria também. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. De fato, agora a Citrine vale muito mais a pena do que valia antes, porque a limitação que ela tinha, já com esse mod de ampliação, não existe mais. Então eu fortemente recomendo que vocês buildem, porque ela com certeza vai fazer diferença no seu arsenal e eu não tô exagerando, pode confiar. Enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, tamo junto e é nóis.